Olá, novamente estamos aqui com vocês para mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Por ora, estudaremos a lição número 9, 1º de setembro do ano em curso. Mas antes, queremos nos apresentar. Eu sou o pastor Lourildo Costa. Pertencemos à Igreja Assembleia de Deus, Ministério Missão Europa no Brasil, cujo presidente é o apóstolo José Antônio de Castro. Aqui no Brasil, temos os seguintes endereços: no centro do município de Quatis, estado do Rio de Janeiro, Rua Delfim Frois, número 55. No centro do município de Santa Rita de Jacutinga, estado de Minas Gerais, Rua Governador Valadares, número 350, bem em frente à Praça Society. No município de Porto Real, estado do Rio de Janeiro, bairro Freitas Soares, Rua 9, número 164, bem em frente ao CRAS, na entrada da cidade. No município de Pinheiral, quilômetro 5, estado do Rio de Janeiro, Rua Benjamin Constant, número 3907. No município de Barra Mansa, bairro Mangueira, estado do Rio de Janeiro, Rua Manuel Martins, número 35. No distrito de Santa Isabel do Rio Preto, município de Valença, estado do Rio de Janeiro, Rua Rodovia, número 20.934, bem próximo à torre de transmissão. E a nossa sede situa-se no bairro Santo Agostinho, em Volta Redonda, estado do Rio de Janeiro, Rua Rubens Simões, número 304. Em Barra Mansa, estado do Rio de Janeiro, bairro de Vista Alegre, Avenida Presidente Tancredo Neves, número 288. Também temos nossas igrejas em pleno funcionamento no estado de Santa Catarina, município de Forquilinha, ainda estado do Paraná, município de Amaporã. E brevemente, nosso novo endereço no estado de Mato Grosso do Sul. Estaremos inaugurando mais uma de nossas igrejas durante a nossa convenção nacional no mês de outubro. Queremos informar-lhes que também temos o nosso trabalho social na Índia. Na Índia, estamos ali implementando, além do trabalho social, a pregação da palavra de Deus para o povo indiano. Bem, amados, nós temos nossas igrejas na Itália, em Portugal, na Espanha, na Suíça, e assim vamos alargando as estacas da nossa tenda, cumprindo a grande comissão de Cristo deixada sob a responsabilidade da Igreja contemporânea até os confins da terra, enquanto Deus permitir e nos der condições, recursos humanos, recursos financeiros, nós estaremos ampliando o reino de Deus na face da terra.
Este é o nosso manual de estudos, Ebenezer Dominical. É a nossa revista da Escola Bíblica Dominical. O nosso comentarista é o pastor Renato Boni, pastor da nossa igreja em Milano, Bollate. É também o nosso primeiro vice-presidente da COIMEP, que é a nossa Convenção Internacional do Ministério Missão Europa. Ebenezer Dominical é uma revista de produção própria. São literaturas que nós produzimos no nosso próprio ministério. E temos também a nossa produção, a revista do Obreiro. Brevemente nós estaremos trabalhando para o próximo número. E esta revista tem por tema Obreiro Aprovado. Temos aqui as reportagens de capa, as matérias de capa. Temos aqui uma matéria comentada pelo nosso presidente, apóstolo José Antônio de Castro, cujo tema é Tempos Trabalhosos ou Difíceis. Também temos aqui uma entrevista com o primeiro vice-presidente da COIMEP, da nossa convenção, pastor Renato Boni. E temos aqui uma matéria interessante, a procedência natalina. É uma matéria escrita por nós e em cima deste tema estamos também elaborando um livro que brevemente estará à disposição dos nossos leitores. Nós temos aqui na contracapa da nossa revista uma foto de como será a capa do nosso livro. O etnicismo babilônico, ontem e hoje. Aqui comentaremos como o paganismo perpetuou-se com a religiosidade. Então, desde Nimrod, bisneto de Noé, filho de Cuxi, esta religiosidade pagã vem se transmitindo de geração a geração e tem chegado aos púlpitos de muitas igrejas evangélicas, como cantatas de Natal, festividades de Páscoa e muitas outras festas que têm origem pagãs. Então nós tratamos neste livro deste tema de suma importância e pouco ventilado pelos líderes, porque não há interesse em falar sobre o tema, não é? É preciso que nós tenhamos coragem para falarmos a verdade, que a palavra de Deus condena o paganismo e as influências pagãs, infelizmente, têm adentrado a muitas igrejas em forma de cultura evangélica. E hoje nós estaremos então falando sobre a nossa lição número 9, que tem por tema a parábola do bom samaritano. O texto áureo tem por base o capítulo 22, versículo 37 do Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus, que diz assim: E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. E na verdade aplicada, o pastor Boni comenta o seguinte: o verdadeiro cristianismo não é teórico, mas sim demonstrado através dos frutos e das boas obras praticadas em favor do próximo. E temos como objetivos específicos desta nona lição os seguintes: mostrar ao leitor o perigo de estar dentro do templo e longe da vontade de Deus. Mostrar a necessidade de termos reservas espirituais em nossa caminhada.
e evidenciar qual o tipo de comportamento que o Senhor Jesus quer que tenhamos. Os nossos textos de referência encontram-se no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 6, versículos 27 até o versículo 31. Mas a vós que isto ouvis, digo: amai a vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos maldizem, e orai pelos que vos caluniam. Ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra, e ao que te houver tirado a capa, nem a túnica recuses. E dá a qualquer que te pedir, e ao que tomar o que é teu, não lhe tornes a pedir. E como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira lhes fazeis vós também. Na introdução, temos o seguinte texto. A parábola do bom samaritano, sem dúvidas, é uma das mais conhecidas na Bíblia. Nos nossos dias, é muito comum encontrarmos hospitais, centro de acolhimento e até eventos evangélicos que usam este título, sem falar nas muitas canções evangélicas que foram inspiradas por essa tão importante história narrada pelo Senhor Jesus. A temática do tópico primeiro, a pergunta feita a Jesus. O texto escrito por Lucas diz a respeito de um certo doutor da lei, um jurista, conhecedor das Escrituras do Velho Testamento. É bom notar que o homem que se dirige a Jesus não era uma pessoa indouta, mas sim alguém que possuía uma formação teológica. Tal homem, doutor da lei, fez a seguinte pergunta a Jesus. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 10, versículo 17. Devemos entender que tal homem não fez a pergunta com o intento de aprender ou ser edificado, mas a fez para colocar Jesus à prova. Essa era uma prática muito usada pelos fariseus, como veremos nos evangelhos. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 10, versículo 25. E o tema do subtópico 1.1 é o seguinte: uma pergunta direta. Sua pergunta foi direta. A palavra herdar vem do grego kleronomeo, literalmente significa receber a parte que lhe cabe. Muitos judeus acreditavam que seu destino eterno era decidido com base na própria linhagem jurídica e suas boas obras praticadas. Provavelmente, esse doutor da lei estava seguro de si mesmo, tanto por ser judeu quanto por fazer boas obras. Quando, pois, deres esmolas, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 6, versículo número 2. O doutor da lei chamou Jesus de mestre, reconhecendo, assim,
a autoridade de Jesus em assuntos religiosos. Todavia, ao mesmo tempo, demonstrou ser um homem natural e limitado quanto ao conhecimento da pessoa de Jesus. O próprio Nicodemos, que no capítulo 3, versículo 2 do Evangelho de João, declarou que todos sabiam que Jesus era um mestre vindo de Deus, não por causa de alguma formação rabínica, pois Jesus não a possuía. Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 7, versículo 15. Mas sim, por causa dos sinais milagrosos que o próprio Jesus operava. No entanto, Nicodemos e o doutor da lei chamaram Jesus de mestre e senhor, qualidades que o próprio Jesus afirmou ter e ser. Confiram, Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 13, versículo número 13. Subtópico 1.2. A resposta de Jesus. Fazendo uso de um método judeu, conforme Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 2, versículo 4, Jesus respondeu à pergunta feita pelo doutor da lei com uma outra interrogação dentro daquilo que o homem conhecia. Jesus, praticamente, disse: "Como vocês estudam na sinagoga todos os sábados? Como está escrito na lei?" Subtópico 1.3. A resposta do doutor da lei. A resposta do doutor da lei foi de acordo com o que está escrito no livro de Levítico, capítulo 19, versículo 18, e também livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. Por isso Jesus o parabenizou pela sua resposta, mas em nenhum momento afirmou que fosse possível obter a vida eterna somente pelo fato de amar a Deus e o próximo. Jesus simplesmente disse que, se ele se comportasse assim, teria vida. Diante de tal afirmação, ele inquiriu quem seria o seu próximo. Esse é o ponto fundamental da parábola. Subtópico 2.0. O contexto de convivência dos judeus. Os judeus viviam num círculo onde o centro eram eles mesmos, cercado pelos seus parentes mais próximos e por aqueles que pertenciam à descendência judaica ou que tinham se convertido ao judaísmo. Nesse contexto, a palavra próximo tinha um significado de reciprocidade, ou seja, eu ajudo a quem me ajuda, contrariando assim todo o ensinamento de Jesus, conforme registrado no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 14, versículos 13 e 14. Era um círculo de convivência muito bem organizado, onde o bem-estar era garantido somente para aqueles que faziam parte do mesmo. Podemos chamá-lo de círculo religioso egoísta e etnocêntrico. Subtópico 2.1. Amar o próximo é o problema. O doutor não via qualquer dificuldade em pôr em prática o primeiro grande mandamento: amarás o Senhor teu Deus. O problema era que o amor a Deus não poderia ser expressado sem a manifestação do segundo mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Foi nesse momento que o doutor da lei, querendo justificar-se ou mostrar sua inocência através de uma desculpa, fez a seguinte pergunta a Jesus: quem é o meu próximo?
Certamente aquele homem via um problema em cumprir o segundo mandamento, visto que se encontrava dentro de um círculo fechado de convivência. Talvez ele esperasse que Jesus confirmasse os limites delineados pelo judaísmo. Mas Jesus se recusou em responder sua pergunta com uma resposta direta. Em vez disso, Jesus aplicou a regra áurea do cristianismo. E como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira lhes fazei vós também. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 6, versículo 31. Em seguida, contou a parábola do bom samaritano. Subtópico 2.2: o caminho ou ladeira do sangue. O caminho de Jerusalém para Jericó tinha apenas 27 quilômetros de extensão. Essa área era praticamente deserta, sem vegetação alguma e marcada por penhascos e barrancos por ambos os lados da estrada. Nos tempos bíblicos, por causa dos frequentes assaltos realizados no confronto de peregrinos e caravanas que transitavam por tal caminho, os assaltantes se escondiam atrás das rochas e esperavam o momento justo para atacar. Esse era o motivo pelo qual o caminho era denominado Caminho do Sangue. De acordo com a história contada por Jesus, um homem descia de Jerusalém para Jericó. Tal homem foi assaltado e espancado, ficando meio morto e abandonado à beira do caminho, gemendo de dor. Subtópico 2.3: o sacerdote e o levita. Logo após o assalto ter acontecido, por aquela mesma estrada descia um sacerdote que estava a caminho de sua casa em Jericó. Ele olhou o homem ferido, passou do outro lado. O sacerdote não se preocupou nem mesmo de verificar a situação do homem caído à beira do caminho. Ou seja, ele negou ao homem qualquer tipo de ajuda. Pouco depois passou pelo mesmo caminho um levita, tendo, porém, o mesmo tipo de comportamento. Ele olhou o homem caído e seguiu seu caminho como se nada fosse. Tanto o sacerdote como o levita representavam dois pilares da religião judaica. Os levitas eram responsáveis pelos trabalhos desenvolvidos dentro do templo de Deus. Já os sacerdotes eram descendentes de Arão e eram os únicos que podiam entrar no edifício do templo para oferecerem sacrifícios a Deus. Segundo o livro de Levítico, capítulo 1, versículo número 11. Tópico número 3. O pecado da omissão. Esse foi exatamente o tipo de pecado que tanto o sacerdote como o levita cometeram. Eles decidiram, voluntariamente, não oferecer algum tipo de ajuda ao homem caído quando estava no poder de ambos fazer. O apóstolo Tiago esclareceu muito bem isso quando escreveu: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Epístola de Tiago, capítulo 4, versículo número 17. A palavra de Deus nos ensina a não sermos omissos quando está em nosso poder fazer o bem ao próximo. No livro de Provérbios está escrito: não deixes de fazer bem a quem o merece, estando em tuas mãos a capacidade de fazê-lo. Provérbios de Salomão, capítulo 3, versículo número 27.
Ficou bem claro na história narrada por Jesus que os dois homens pertencentes à alta cúpula do judaísmo haviam negligenciado o mandamento bíblico quando manifestaram simplesmente indiferença no confronto do homem necessitado. Subtópico 3.1 Um certo samaritano. Jesus poderia usar qualquer outro tipo de figura humana para completar esta história, mas, por um motivo muito real e prático, ele introduziu a figura de um homem samaritano, um mercante de passagem que não estava vestido com vestes religiosas, mas sim com uma roupa que o fazia ser identificado como estrangeiro. A ênfase de Jesus está no comportamento desse homem samaritano que se aproximou do ferido. Tal aproximação foi motivada pela sua compaixão por aquele homem. O samaritano se pôs no lugar do homem caído em seu próprio sangue, à beira do caminho. Ele não pensou na possibilidade de ser atacado pelos salteadores e nem mesmo se o homem estaria morto ou não. O seu comportamento foi digno de louvor e superou o comportamento dos dois primeiros religiosos judeus. Subtópico 3.2 Os cuidados oferecidos ao homem. O samaritano não se importou se sua viagem iria sofrer atraso. Ele deu prioridade ao próximo. Rapidamente, enfaixou-lhe as feridas, fazendo assim cessar toda a hemorragia. Em seguida, lavou-as com vinho e derramou o azeite para aliviar suas dores. Pôs o homem ferido em seu próprio animal e o levou até a uma enfermaria e ali cuidou dele. O homem samaritano possuía muitas qualidades que faltavam no sacerdote e no levita e que, infelizmente, falta em muitos crentes que frequentam templos e fazem parte da igreja. Certamente, o sentimento de compaixão é essencial para valorizarmos e praticarmos os princípios bíblicos deixados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Porém, precisamos também estar preparados, providos de óleo e vinho. Subtópico 3.3 O óleo e o vinho na vida do cristão. O óleo na Bíblia simboliza o Espírito Santo e, por consequência, a sua unção sobre a nossa vida. O próprio Jesus necessitou dessa unção para exercer o seu ministério nesta terra. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 4, versículo 18, e ainda Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 38. Todo cristão precisa ter esse óleo em sua vida, pois sempre existirão pessoas feridas, gemendo de dor, caídas pelo caminho, que necessitarão ser curadas através do óleo ou o bálsamo do Espírito Santo que foi derramado em nossa vida. Assim também o vinho da alegria, da transformação, não podem faltar. A alegria em fazer o bem, em manifestar sempre a bondade de Deus ao próximo. Essa alegria deve estar dentro do coração de cada crente, transformado pelo poder de um encontro com Jesus. Essa alegria da salvação é essencial para que possamos dedicar tempo aos necessitados e aflitos. Se o crente não tiver a unção e a alegria em seu coração, ele sempre encontrará um motivo, uma desculpa para não pôr em prática o segundo maior mandamento: amar o próximo como a si mesmo.
Foi isso que faltou na vida dos dois religiosos judeus. Eles estavam no templo de Deus, mas o amor de Deus do templo não estava neles. Tópico número 4. Judeus e samaritanos. Os judeus consideravam os samaritanos pessoas impuras por se casarem com estrangeiros e, além disso, impuros e culpados do pecado de falsa adoração. Isso ficou muito claro na história narrada pelo apóstolo João. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 4, versículo número 9. Em outra passagem, está também registrada a clara hostilidade, tanto da parte dos samaritanos, como da parte dos discípulos de Jesus. E mandou mensageiros adiante de si, e indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhes prepararem pousada, mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. E os seus discípulos, Tiago e João, vendo isto, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 9, versículos 52 a 55. Subtópico 4.1. A pergunta de Jesus para o doutor da lei. Após contar esta parábola, Jesus devolveu a pergunta feita inicialmente pelo doutor da lei. Jesus perguntou qual dos três parecia ter sido o próximo do homem ferido. Mesmo para um judeu, ainda mais sendo um doutor da lei, a parábola contada por Jesus, na qual um samaritano movido de compaixão prestou socorro a um judeu, lavou-lhe as feridas e pagou de seu bolso as despesas pelos seus cuidados. Fosse uma humilhação total, o doutor não poderia negar o fato de que o samaritano fosse o único dos três que provou ser o próximo, ainda que em sua resposta ele não dissesse o samaritano. Ele teve de admitir que o samaritano usou de misericórdia que não foi encontrada no sacerdote e nem no levita. Subtópico 4.2. A ordem de Jesus. Jesus, sem meia volta, disse ao doutor: vai e faze tu mesmo do mesmo modo. Ou seja, tenha o mesmo proceder. Jesus deixou claro ao doutor da lei e a todos que o ouviam que os judeus deveriam amar os samaritanos da mesma forma que o homem samaritano da parábola demonstrou amor para com o homem judeu. E a nossa conclusão. Nesta parábola contada por Jesus, 5 pessoas foram mencionadas: o homem assaltado, o sacerdote, o levita, o samaritano e o dono da hospedaria.
Todavia, o autor principal desta linda história era, sem dúvida, o samaritano. Ele não tinha um nome, um título ou um cargo eclesiástico. Ele era apenas uma pessoa de passagem que levava consigo óleo, vinho, muito amor, compaixão e atitude de misericórdia. Possamos assim também, cada um de nós cristãos, ter o mesmo comportamento do samaritano. E assim terminamos mais uma de nossas lições. E no próximo domingo, se Deus disser que sim, aqui retornaremos para comentarmos a nossa 10ª lição, a parábola do publicano e do fariseu. Ebenezer Dominical é a nossa revista e estamos estudando neste trimestre a temática As Parábolas de Jesus. É uma revista que nós utilizamos nas nossas escolas bíblicas dominicais de publicação do nosso Ministério Missão Europa no Brasil. Adquirem-na em qualquer uma de nossas igrejas. E queremos reforçar aqui, conforme estamos fazendo semanalmente, o nosso último lançamento, Pneumatologia. É um livro que trata das doutrinas sobre o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. São 160 páginas de assuntos relevantes acerca do Espírito Santo. É uma edição da Líteres Editora. Vocês poderão encontrá-la no site da Líteres ou também em qualquer uma de nossas igrejas aqui no Brasil. E a nossa revista, apenas R$20, Revista do Obreiro. Temos aqui palavras pastorais, estudos, comentários, matérias realizadas, elaboradas por todos os pastores de nossas igrejas aqui no Brasil e também de muitos dos nossos pastores na grande Europa. Revista do Obreiro é uma revista que também veio para ficar. Adquiram-na e tenham em mãos relevantes estudos da Palavra de Deus. Então aqui finalizamos e até a próxima semana, se Deus assim o permitir. Até lá e bons estudos.